Fala galera, aqui é o Gustavo. A gente vai fazer hoje uma resolução do exercício 18 de problemas e testes no capítulo 19 da apostila livro Beatriz Alvarenga, volume 3. Bem, um conjunto de baterias especiais está ligado a duas placas metálicas, estabelecendo entre elas uma diferença de potencial de 3.600 volts. Sabe-se que a voltagem é mantida pelas baterias é sempre a mesma, qualquer que seja a distância entre as placas. Bem, letra A. Se aproximarmos uma placa da outra, o que ocorrerá com a intensidade do campo entre elas? Letra B. Verifica-se que o campo entre as placas alcança o valor de 3 vezes 10 a sexta Newton sobre Coulomb e o ar se torna condutor, observando-se uma faísca de uma placa para outra. Portanto, qual o valor de D para qual essa faísca surge? Bem, vamos para a resolução aqui. O campo elétrico gerado pelas duas placas, pela diferença de potencial gerado pelas placas, será considerado um campo elétrico uniforme. Esse campo elétrico ele tem a característica de se manter constante por toda a extensão entre as duas placas. O que não é constante é a carga. A carga e a energia potencial elétrica varia por todo esse campo elétrico uniforme. A partir desta afirmação, nós podemos também dizer que há uma força elétrica ocorrendo entre essas placas metálicas. Portanto, quando você desloca uma carga pontual de uma superfície equipotencial A para uma superfície equipotencial B, no caso que é representado pelas linhas VA e linhas VB, nós exercemos trabalho. Só que a diferença desse trabalho para o trabalho da cinemática é que o trabalho não é exatamente a força vezes a distância vezes o cosseno de θ, e sim a força elétrica vezes a distância entre essas superfícies equipotenciais. Logo, a gente não deve considerar o deslocamento da partícula em qualquer outro eixo que seja além do eixo das linhas de força representadas pelo vermelho. As linhas de campo seriam a nossa distância, seria o nosso sentido desse deslocamento Dzinho que a gente considera ao realizar um trabalho num campo elétrico. Portanto, a força elétrica, a gente sabe pelos conceitos que ela é igual a carga vezes ao campo elétrico. Portanto, o trabalho será o trabalho da superfície equipotencial A para a superfície equipotencial B será igual à carga do nosso experimento vezes ao campo elétrico gerado vezes essa distância entre essas superfícies equipotenciais. No caso, pode ser de uma placa a outra, essas duas superfícies equipotenciais, ou pode ser entre essas superfícies, entre as duas placas, existem superfícies equipotenciais, que são, como exemplificado ali, representado por uma reta vertical. A partir disso, nós temos também que a diferença de potencial ela será sempre igual ao trabalho entre essas duas superfícies equipotenciais, no caso as duas placas, divididos pela carga gerada no nosso experimento. Essas três afirmações que eu quis fazer aqui nos levam a uma dedução que é a seguinte: nós igualamos a nossa diferença de potencial ao trabalho sobre a carga, como observado na equação anterior, que é igual a carga vezes ao campo elétrico vezes a
distância entre as superfícies equipotenciais divididos pela carga também. Ou seja, a gente vai chegar na seguinte equação: a diferença de potencial vezes a carga será igual ao campo elétrico vezes a distância vezes a carga. Como estamos numa situação de igualdade, uma equação, nós cortamos a carga de ambos os lados e chegamos na seguinte fórmula: diferença de potencial da placa A até a placa B será igual ao nosso campo elétrico vezes a distância entre as superfícies equipotenciais, que fique claro. Portanto, o que ocorrerá, questão A, o que ocorrerá quando nós aproximarmos essas duas placas, nós reduzirmos o valor de D? Então, para ficar mais visível esse tipo de relação, você tem a fórmula, e basicamente a nossa distância ela é inversamente proporcional ao nosso campo elétrico. Portanto, quando nós reduzimos a distância, nós diminuímos o valor da distância, o valor do campo elétrico será maior, ele aumentará. E quando nós aumentamos a distância, nosso campo elétrico diminuirá. Portanto, na resposta à letra A, o nosso campo elétrico E irá aumentar. Letra B: qual seria a nossa distância para o qual a faísca ocorrerá, sendo que a faísca ocorre a partir do momento em que temos 6 vezes 10 a sexta Newton sobre Coulomb. Bem, para resolver isso a gente usa também a mesma equação, só que isolando o nosso Dzinho, a nossa distância. Portanto, a nossa distância será a diferença de potencial igual. A nossa distância será a diferença de potencial divididos pelo nosso campo elétrico. Logo, a nossa distância será os 3.600 volts gerados pela bateria dividido pelo nosso campo elétrico necessário para que ocorra a faísca, que é equivalente a 3 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb. Esta distância, para chegar na unidade que a gente quer, a gente precisa fazer o seguinte, passo a passo. A gente tem que lembrar que volts é joule sobre Coulomb. Joule sobre Coulomb. E joule é Newton vezes metro. Ou seja, Newton vezes metro sobre Coulomb divididos por Newton sobre Coulomb será igual a metro, ou seja, o valor da nossa distância. Portanto, a nossa distância será 1,2 vezes 10 a menos 3 metros, o que é exatamente 1,2 milímetros, que seria a nossa distância máxima para a qual ocorrerá uma faísca entre as duas placas. Qualquer distância acima disso não ocorrerá a faísca, qualquer distância abaixo disso ocorrerá a nossa faísca e o ar se tornará condutor. Então, esse foi o exercício. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se você conseguiu entender a minha resolução, deixe seu like, se inscreve no canal. E se você ainda quer se aprofundar ainda mais na área de eletrostática, por favor, dê uma olhada no link que eu vou deixar abaixo da playlist de um professor que eu gosto muito aqui do YouTube, que é o professor Boaro, de Física. E valeu!